Oi? Faz tempo que eu não apareço pra falar aqui com você no canal do YouTube, né? Então, é porque eu tô criando mais vídeo e mais conteúdo no Instagram agora. Eu ficaria muito feliz se você pudesse entrar no Instagram, instagram.com/dan com 2 N's Bonfim, e me seguir pra gente crescer a nossa comunidade lá e fortalecer o nosso conteúdo. instagram.com/dan Bonfim. Chega junto, delícia. Apoiadores de Jair Messias Bolsonaro pedem intervenção militar no Brasil, mas querem os militares intervir? Vamos falar sobre isso? Eu sou filho de militar. E por ser filho de militar, eu tive acesso, dentro da minha família e dentro da minha casa, a um outro ponto de vista do que foi a ditadura militar no Brasil. Eu estou muito satisfeito e eu me sinto muito contemplado pela história oficial que eu aprendi na escola. Saber que durante um período histórico do meu país, pessoas foram perseguidas, sequestradas e mortas apenas por pensarem politicamente diferente, é uma informação que eu considero muito importante para formar o meu caráter como cidadão brasileiro. Mas ao mesmo tempo, crescendo e ouvindo os argumentos que defendiam a ditadura militar dentro da minha própria casa, me colocam numa posição de pelo menos compreender por que tantas pessoas consideram esse período histórico um período de paz, um período onde não havia violência, um período onde não havia corrupção. Quando a gente está falando do período militar e quando a gente está falando das mortes, dos sequestros, das perseguições políticas, nós estamos falando de um tempo muito anterior à internet, onde a informação não circulava tanto. Consequentemente, era muito mais fácil censurar informação para que ela não chegasse a quem eu não queria que ela chegasse. E muitas vezes a cúpula militar não quis que informações chegassem aos próprios militares. O Brasil é um país muito grande, com muitos militares servindo em muitas cidades diferentes. E muitas vezes uma pessoa que serviu em uma cidade pequena do Brasil, ela nunca soube de uma tortura, ela nunca soube de alguém que foi sequestrado, ela nunca soube de uma perseguição política. Do ponto de vista de grande maioria das pessoas que viveram naquela época, o que eles estavam fazendo era o certo. Existia um treinamento militar para fazer você acreditar que o que você estava fazendo era o certo. E dentro desse contexto, os militares que serviram nessa época entendiam que era a missão deles defender o Brasil de uma espécie de uma ameaça comunista que poderia estar acontecendo. E isso acontece em meio à Guerra Fria. Tensões ideológicas nesse momento estavam à flor da pele. Tensões bélicas estavam à flor da pele, não é mesmo? Eu jamais vou dizer que um golpe militar que propõe uma ditadura seja certo. Mas a sementinha que eu quero trazer pra gente pensar aqui é que neste momento é compreensível que parcela da sociedade entenda que um golpe militar é uma boa ideia. O que eu ouvi na minha casa sobre a ditadura militar é que esse golpe sempre teve o intuito de ser temporário. Aí já não sei, não vou me comprometer que eu não tava lá. Porque a gente sabe que uma ditadurazinha, ela mexe com a cabeça da pessoa, a pessoa quer mais, quer mais. Mas, segundo me consta, o objetivo dessa missão sempre foi devolver o Brasil para a democracia, para as instituições democráticas. Então, às vezes eu tenho a impressão que se eu não tivesse tido um pai militar que tivesse me contado algumas coisas nesse sentido, eu teria aprendido só o que eu aprendi na escola. E ver só um lado das coisas, não pluralizar as vozes, não ver todas as possibilidades de quem estava vivendo, quais eram todas as circunstâncias, todos os lados, isso nunca é bom pra ninguém. Eu acho sim que cria uma geração de pessoas que não conseguem nem falar de ditadura militar, ditadura. Eu acho que é justamente o fato do Brasil não ter debatido e não ter curado a ferida da ditadura militar é que gera esses protestos aí com pessoas que nem sabem direito o que foi intervenção militar, nem sabem o que eu tô falando de missão, nem sabem nada disso e estão lá, intervenção militar. Porque uma coisa que é muito linda sobre a história do Brasil é que a ditadura militar não caiu no momento em que eles queriam que caíssem. A ditadura militar caiu porque o povo foi às ruas e exigiu democracia. Então vamos defender esse bebezinho. 30 anos depois, 30 anos de muita eleição, 30 anos com alguns plebiscitos, passaram aí alguns partidos, alguns presidentes, a gente chega em 2020. E temos nesse momento um presidente ex-militar. E o que mais me incomoda nesse ser humano é que ele é um péssimo exemplo do que eu trouxe como valores éticos de caráter do que um militar faria. O que eu posso dizer de dentro de casa é que a grande maioria dos militares entende que a missão deles, que foi muito árdua no ponto de vista deles,
foi cumprida nesse período que a ditadura militar existiu. Não há hoje o desejo do exército brasileiro de apoiar manifestações pedindo AI-5, fechando o Congresso. Esses são os pareceres do próprio exército. Bolsonaro não tem apoio do exército. E mesmo que tivesse, a gente ia lutar nessa porra. Então vamos defender esse bebezinho. Vamos dar uma encurralada nesse governo. Porque, se de um lado ele tá pedindo intervenção militar, mas nem os militares querem entrar no poder, nem querem isso aí que ele tá querendo que queira, então por que não cuidar da crise de saúde? O posicionamento do Bolsonaro nesse momento de crise de pandemia, do ponto de vista de um militar, está sendo vergonhoso. Porque militares são treinados para defender o povo brasileiro de tudo e qualquer coisa. Treinamento militar é uma lavagem cerebral para que uma pessoa se mate em prol da população que fica atrás dela. E daí acontece uma crise de saúde e o militar que essas pessoas elegeram não leva isso a sério. Tá muito feio isso aí, Bolsonaro. Tá muito feio. É isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, me digam as suas opiniões. Eu adoro discutir, repensar minhas ideias, meus pensamentos. Eu acho que eu tenho aí um fandom aí do outro lado que é super querido comigo e a gente sempre consegue discutir num alto nível. Sou muito orgulhoso de vocês. E é isso. E um beijo para as travestis. Tchau! Seria muito feliz se você pudesse entrar no Instagram, instagram.com/dan com 2 N's Bonfim e me seguir pra gente crescer a nossa comunidade lá e fortalecer o nosso conteúdo. instagram.com/dan N Bonfim. Chega junto, delícia!